Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você que está ligado conosco aí está nos acompanhando. Vamos orar? Você crê que Deus vai falar conosco, está falando conosco nesses dias? Aleluia. Você sabe de uma coisa? Hoje de manhã, nosso tempo devocional, eu acordei com algo no meu espírito e lembrei de algumas coisas. Uma delas foi, e venho lembrando isso durante todo esse dia, quando nós atendemos as pessoas no nosso gabinete, quando nós vamos fazer um aconselhamento, existem algumas coisas que nós podemos fazer para ajudar as pessoas a serem curadas. Mas de todas elas, bem dizer, se resume numa coisa. Se resume em lembrar as pessoas de coisas que elas já ouviram, viram, já aprenderam, coisas que passaram, ou de lembrar de coisas que estão por vir. Ou seja, a cura, nós vamos ver essa noite, normalmente está em lembrar de coisas preciosas. E eu creio que Deus está curando muitas pessoas nesses dias. Você crê nisso? Eu creio que milhares e milhares de pessoas nesses dias estão sendo curadas. Eu acordei com algo, quero compartilhar com você hoje. É porque não existe um deserto tão grande assim para conduzir a igreja dos nossos dias. Eu creio que faltaria deserto para conduzir todo mundo para lá. Então eu creio que Deus, independente de onde veio, por que veio, independente do que está acontecendo, o propósito, diante dos homens, mas eu particularmente creio que na falta de um deserto tão grande, parece que a nossa casa se tornou talvez um deserto para nós. Deserto, não sei se você lembra, nas escrituras, serve para algumas coisas. Dentre elas, para nós conhecermos mais a Deus. O grande eu sou foi conhecido, sabe onde? No deserto. O deserto pode ser lugar onde muitos vão ficar prostrados, talvez vão até morrer ali. E ao contrário de que muitos têm medo nesses dias de morrer fisicamente, eu quero lembrar para vocês que a pior morte não é a física. A pior morte é a morte espiritual. Eu particularmente creio, quero falar para você, que se nós todos estivéssemos numa sala de aula, numa grande sala de aula nesses dias, o resultado para a humanidade seria reprovada, com oportunidade de se recuperar. Porque em Cristo, nós sempre teremos oportunidade de recuperação. Em Cristo, nós sempre vamos ter aquela segunda época, tem? Deus sempre vai estar com a mão estendida para mim e para você que está nos ouvindo, com a intenção de trazer para Ele, trazer ao Cristo, para que você possa ser completamente curado e transformado. Eu falo isso porque, por mais que as pessoas tenham ouvido pregações e mais pregações, eu conversava com uma pessoa nesses dias, ela me falava: pastor, eu me sinto tão miserável porque eu ainda erro tantas coisas, e eu senti que ela não estava se achando digna de se relacionar com Deus, porque tanto erro que ela cometia. Mas lá no fundo, parece que existia um problema dentro dela, porque parecia que ela tinha que acertar para merecer. Ela tinha que fazer coisas certas e boas, fazer o bem para merecer algo. Eu quero lembrar algumas coisas para você hoje, e uma delas é que para merecer o que Cristo ofereceu, Ele já morreu para que isso acontecesse. Porque Ele sabia que se fosse por merecimento, nós não estaríamos aqui. Ninguém. Eu não estaria aqui. É só por Cristo. Romanos 11. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu creio que essa noite Deus vai pegar a gente em nome de Jesus e Deus vai nos curar. Vamos orar? Só se crê, amém? Você crê? Aleluia. Irmão, nós estamos tendo bastante tempo para crer. Para lembrar. Lembrar das coisas que podem curar.
Senhor, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Nós bendizemos a Ti essa noite. Senhor, nós te adoramos. E nós queremos concentrar em Ti, Senhor, toda a nossa atenção essa noite. Nós queremos te entregar, Senhor. Queremos te entregar tudo, Senhor, aos Teus pés. Nosso coração, a nossa mente, nossos pensamentos, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida, nossos propósitos, Senhor, de vida, os nossos planos, os nossos sonhos. Senhor, nós queremos entregar, Senhor, a nossa família, a nossa cidade, a nossa nação, nós clamamos. Nós queremos te entregar, Senhor, essa noite. Por que, Senhor, nós queremos te entregar? Porque nós reconhecemos, quando nós lembramos de algumas coisas que o Senhor já nos ensinou, nós sabemos que não existe outra saída, não existe outro caminho a não ser Cristo Jesus. Por isso nós celebramos o Teu nome, Senhor. Nós celebramos o Teu nome. Aleluias. Te rendemos, Senhor, glória. Te rendemos força. Te rendemos, Senhor, majestade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor. Lá no livro de Hebreus, vamos começar em Hebreus, capítulo 11, versículo 15. Deus falando, eu não vou ler todos os versículos, ainda que se lesse muito seria muito importante, mas eu vou citar muitos versículos para vocês essa noite, para que nós possamos compreender com todos os santos como é importante lembrar das coisas que Deus nos ensinou. Como eu falei para você, eu não entendo como alguns profetas nos nossos dias podem estar profetizando tantas coisas boas. Primeiro porque, biblicamente, os profetas eram os homens que lembravam quando o povo estava desviado. Os profetas que falavam muitas coisas boas, eles eram tidos assim quase como um café com leite. Porque não era típico de profeta falar coisas boas. Reis desviados tinham muitos profetas. Acabe tinha os seus profetas. E eu lembro que quando ele estava fazendo um acordo com um rei, com outro rei, veio os profetas todos e falaram tudo coisa boa ao rei, confirmando os seus propósitos, os seus intentos, os intentos do coração do rei. Os profetas desviados, eles servem para isso, para confirmar o caminho desviado. Mas de repente vem um e fala o contrário, e o rei falou, olha, esse daí sempre fala coisa ruim a meu respeito. Sempre fala coisa ruim. Esse aí é do contra. E insistiram, que daí chamaram ele de novo, pressionaram, aí ele assim, eu acho que ele imaginou assim, então Deus falou para ele, olha, então fala o que ele quer ouvir, porque para insensato não tem jeito, o insensato já está obstinado no erro. Então ele falou a favor do rei, e o rei mesmo se espantou com aquilo, não, mas agora você vai, mas sempre profetiza contra, agora você está profetizando a meu favor? Então eu creio que nesses dias é semelhante, porque falta, se nós voltássemos para as Escrituras, se nós lembrássemos o que Deus já falou na Antiguidade, se nós lembrarmos das palavras que Ele está falando nesses dias, que não precisa ser palavras místicas, uma voz do além, irmãos, hoje se você pegar esse livro, a Bíblia, que todos têm, e ele é comum, um livro comum para muitos, e vai continuar sendo comum para milhares de pessoas. Mas se você pegar esse livro com fé, crendo que se você se voltar para ela é a palavra de Deus, Deus fala com você. Esse livro deixa de ser um livro comum e morto, como é para muitos, e ele passa a ser vivo para você. E é como se Deus estivesse falando hoje com você. Como se Deus estivesse ali, do seu lado, falando em voz audível com você. Talvez você não vai ouvir com os seus ouvidos naturais, mas o seu espírito vai receber de Deus. Mas eu também sei que é muito difícil, sabe por quê? Porque como enxergar coisas sobrenaturais quando nós estamos cheios de imagens, nós estamos tão distraídos com tantas coisas nesses dias.
Talvez por isso que tem que apagar as luzes de algumas coisas ao nosso redor para que a gente possa olhar para aquilo que Deus está querendo mostrar para nós. Como ouvir uma voz tão sobrenatural de Deus, com tantas vozes, talvez Deus tenha que fazer silenciar tudo que está à nossa volta para que nós possamos ouvi-lo. Por isso que eu creio que Jesus pediu para entrar no secreto, porque ele já sabia. Sabe por que secreto? Porque o secreto é o lugar aonde você entra, não físico. Secreto pode ser qualquer lugar. Secreto é um lugar aonde você entra, aonde você não vai querer manifestar nada para o lado de fora, aonde você não vai querer ser conhecido e você não vai querer postar aquilo ali que você está recebendo ou se relacionando com Deus, você não vai querer que a sua mão direita saiba o que está acontecendo com a sua esquerda. O que acontece ali dentro, por isso que lugar secreto, por quê? Porque no lugar secreto que eu creio que Deus, nós podemos conhecer a Deus, por isso que Deus levou Israel para o deserto. Por isso eu creio que faltando deserto nos nossos dias para colocar tanta gente assim, eu creio que a nossa casa se tornou um deserto para mim e para você nesses dias. Uma grande oportunidade de nós lembrarmos algumas coisas e sermos curados. Mas vamos lá, vamos ver o que a Escritura tem a nos dizer essa noite. Hebreus capítulo 11, versículo 15. Quantos pais nós temos aqui? Vou falar uma coisa que você vai se identificar comigo. Quando você tem seus filhos, você ensina ao seu filho, se esforça para ensinar, diga-se de passagem, e quando ele vai crescendo, muitas vezes ele esquece do que você ensinou. E ele começa a fazer exatamente o contrário de tudo que você ensinou para ele. O que você faz nesse momento? Você vai lembrá-lo de alguma forma. Se precisar correção, você vai corrigi-lo. Se precisar de vara, você vai usar a vara. Se precisar dar disciplina, você vai dar disciplina. Mas o intuito disso tudo é para quê? Para fazer o seu filho lembrar das coisas que um dia ele já ouviu. Você acha que nós, sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos? Quanto mais Deus, nosso Pai Celestial, o que Ele pode fazer por mim e por você? Você acha mesmo que nesses dias, Deus percebendo que a nossa geração ela está indo do jeito que estava indo, você acha mesmo, dentro lá do fundo do seu coração, você acha que Deus ia ficar sentado no seu trono como quem perdeu as rédeas da criação? Como quem perdeu o controle das coisas? Eu particularmente creio que Deus no seu infinito amor, na sua soberania, Deus está fazendo muitas vezes eu e você lembrar daquilo que nós já fomos ensinados um dia, mas não sei porquê, de tanta distração, de tantas coisas, nós acabamos tirando Deus da nossa vida. Nós acabamos, pastor, mas eu vim em todos os cultos. Não estou falando de culto, irmão. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de uma vida íntima com Deus, que é manifesta em homens e mulheres que estão descansando na palavra de Deus, ouvem as palavras do Senhor e obedecem. Porque se não for isso, nós estamos desviados. Vamos tentar dar uma aliviada para não pegar assim, vamos de leve. Está todo mundo de máscara, meu, fica muito ruim, como o pastor Luiz fala, a gente não consegue ver o semblante. Só consegue ver os olhinhos, mas faz um sorriso aí dentro, né? Como se a palavra tivesse, é suave hoje. Hebreus 11:15 diz assim: e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O autor de Hebreus está falando exatamente dos homens que foram a descendência de Abraão, homens que morreram sem entrar na promessa, homens que morreram, mas eles morreram crendo que existia algo a mais do que tudo isso.
Irmão, coisa terrível e deprimente é quando na sua casa hoje, nesses dias de quarentena, de vírus matando milhares e milhares de pessoas, independente o porquê, como eu falei, da onde veio, para onde vai, por que está acontecendo, mas você olhar para tudo isso e você pensar que, olha, não existe nada mais além disso. Como se você vivesse simplesmente como se estivesse num corredor da morte, esperando alguma coisa acontecer que vai te pegar de surpresa. Mas o autor de Hebreus está falando, exaltando homens de fé. Eles, naquela época, já morreram esperando algo, cheios de fé. Agora, quanto mais nós, eles esperavam, e o autor fala, se eles lembrassem da onde eles tinham saído, eles teriam oportunidade de voltar para lá. Ou seja, eles morreram numa condição muito pior do que aquela que nós estamos vivendo hoje. Porque nós temos alguém que foi enviado pelo Senhor Jesus, que além de consolar, além de nos ajudar em muitas coisas, ele tem a responsabilidade de convencer e lembrar. E coisa fantástica é quando você é lembrado pelo Senhor. Por isso que o deserto tem uma função especial na nossa vida. Ninguém gosta de ir para lá, é verdade. Eu não gosto. Por quê? Porque o deserto você perde aquilo que você estava acostumado a ver. O deserto você perde o convívio com as coisas que você estava acostumado a se relacionar. Isolamento mesmo, irmão, é no deserto. É o verdadeiro isolamento social. Você está lá no deserto, não tem para onde ir, você não consegue ver nada, você não se relaciona com absolutamente ninguém. Agora você está ali, mas com a grande oportunidade de ser curado. E por que nós normalmente valorizamos aquilo que nós não deveríamos valorizar e nós esquecemos de dar tanto valor para aquilo que faz parte da pedagogia de Deus, o nosso Pai? Então eu creio que Deus, Ele está nos levando por esse caminho. Deixa eu ler mais 2 textos aqui a respeito do que o Senhor fala para os seus discípulos. Primeiro deles em João 14, versículo 4. Jesus falando com seus discípulos a respeito do lugar que Ele iria. Ontem eu estava aqui celebrando a ceia, né, com o nosso pastor, participando da ceia, e me veio tão forte saudade de casa, como se eu tenho 42 anos, como se eu tivesse 42 anos aguardando algo, e me veio o sentimento de saudade tão forte, porque na realidade a vida do cristão tem que ser essa saudade, essa expectativa. Hoje tem um monte de cristão, mas que não esperam absolutamente nada, se decepcionam com coisas que não poderiam mais confiar. Não deveriam esperar nada do lado de fora, mas a maior esperança deles está no lado de dentro, nas palavras do Senhor. Israel já errou por isso, e agora a igreja está tentando errar de novo a mesma coisa. Enquanto que o Senhor veio, Ele provou através do seu corpo, do seu sangue, da sua carne. Ele não somente provou, mas Ele subiu e enviou o Paráclito, o Espírito Santo, o Consolador, para continuar lembrando eu e você todos os dias. Mas é frustrante, sabe por quê? Porque mesmo assim, às vezes eu esqueço. E sabe quando eu esqueço, que eu sei que eu estou esquecendo? Quando eu estou lá na minha casa e eu começo a ficar preocupado com tantas coisas do mundo, e eu fico triste com elas. Aí eu sei que eu estou esquecendo. Por quê? Porque aqueles homens que o autor de Hebreus falou, eles morreram sem ver, mas eles morreram firmes na promessa. Por quê? Porque eles sabiam, porque não pode ser só isso. Eles sabiam que existia algo a mais. Abraão falou, Deus falou para Abraão, Abraão falou para Isaac, Isaac falou para Jacó, Jacó falou para os filhos, e a cada um foi falando para o seu filho, até que chegou naqueles homens, e eles morreram, mas eles morreram crendo que eles não eram daqui, crendo que havia uma pátria para eles. Pelo amor de Deus, se nós cristãos, olha, milhões e milhões no Brasil, se todos eles acreditassem realmente
que existe uma pátria guardada nos céus, para mim e para você. Ah, irmão, não era qualquer notícia que ia tirar a gente da bênção. Não ia ser qualquer problema que ia tirar a gente da bênção. Não ia ser uma quarentena, não estou menosprezando o sofrimento de ninguém. Eu sofro assim como todos estão sofrendo. A conta chega lá em casa como está chegando na sua, né? Eita, coisa terrível. E agora? O que nós vamos fazer? Tem crente pensando quem vai ajudar ele. O que Deus, irmãos? Ah, irmão, se você ler a Bíblia, você vai ver o que Deus é capaz de fazer por Israel e o que Deus é capaz de fazer por mim e por você. Sabe para quê? Para fazer eu e você lembrar da onde vem o nosso socorro, da onde que nós saímos. Por que Deus quer que você lembre da onde você saiu, que você saiu dele e vai voltar para ele. Porque se você não lembrar, você não vai ter a oportunidade de voltar para lá. O autor de Hebreus falou, se lembrassem, eles teriam a oportunidade de voltar. E coisa linda, irmãos, são crentes que, olha, não se abalam por qualquer coisa. Pode 1000 cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Você pensou que era para crente próspero que Deus estava falando isso? Para homens prósperos? Não, Ele estava falando para homens de fé. Se você tiver fé no Cristo, se você guardar as suas palavras, 1000 podem cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não vai ser abalado. Você não vai ser abalado. Deus vai te fortalecer. Por quê? Porque você tem um lugar para isso. Você tem um lugar aonde você entra e você não quer fazer você ser conhecido lá dentro. Lá dentro não tem fama, lá dentro você não quer postar nada, lá dentro você não precisa impressionar ninguém. Lá no secreto é como um deserto que Deus, Ele usa aquele lugar para se manifestar comigo, com você. Aqui eu estou encorajando você, meu irmão. Aqui eu estou encorajando você. Mas é lá no seu secreto. Não sei onde é que é. É lá que Deus vai fazer-se conhecido para você. E Ele não mente. Ele falou que Ele está aguardando eu e você. O Deus que te vê em secreto está aguardando por mim e por você. Agora, o que faz quando você está esperando alguém e essa pessoa não lembra? Você o quê? Você lembra ela. Eu creio que nós estamos sendo lembrados nesses dias. Eu creio que a igreja está sendo lembrada nesses dias. Voltem a colocar Cristo na vida de vocês. Voltem a servir a Deus, não somente nos dias de celebração, aonde vocês vêm para mim com seus lábios, mas o coração de vocês está longe, 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 longe de mim. Vocês me louvam com os lábios, mas estão cheios de propósitos escondidos no coração. São egoístas, são muitas vezes, eu não participo dos sonhos de vocês. Então Deus está chamando eu e você, para quê? Para colocá-lo de volta no seu sonho, no seu propósito de vida, para que você possa diariamente viver Cristo e não somente quando as coisas apertam ou 1, 2 dias por semana. É simples. A vida com Deus é simples. A igreja é simples. Só que nós complicamos muito. Nós complicamos por causa dos nossos propósitos. Nós complicamos a nossa família por causa dos nossos sonhos pessoais. Nós complicamos aquilo que nós chamamos de ministério porque nós esquecemos que o verdadeiro ministério nada mais é do que fazer a vontade dEle. Nós pregamos isso no penúltimo culto aqui. Por que Deus chamou Ciro de meu servo, meu ungido, meu pastor? Porque ele fez o que Deus queria que fosse feito. E se Deus chama um homem que não o conhecia, como ele falou, de ungido, servo e meu pastor, o que Deus pode falar ao meu respeito? Que eu creio no Cristo, que eu tenho o seu Espírito. O que Deus pode falar ao seu respeito? Mas também, o que Deus também... Os céus não podem sofrer quando olham para mim e para você. Quando percebem que com tudo que nós temos, nós não damos o retorno que nós deveríamos dar. Nós não vivemos de acordo com a palavra que nós confessamos acreditar. Mas vamos lá, Jesus te ama demais. Por isso que Ele está te lembrando hoje.
Escute, você que está em casa, essa palavra, tanto para você quanto para aqueles que estão aqui, não é uma palavra de condenação, é uma palavra de amor de Deus por você, porque Deus está lembrando você de muitas coisas. Eu creio que enquanto nós liberamos a palavra dele aqui, ele está lembrando você de muitas coisas. Talvez você esteja lembrando aonde você caiu, e Deus está te dando uma oportunidade de voltar. E lembrança, sabe por quê? Porque o culto de ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala: quando vocês celebrarem isso, por favor, celebrem em memória de mim, celebrem lembrando de mim. Isso é um culto de memória, para você trazer à memória as coisas que nós esquecemos. Quando você vê um pão partido, é para você lembrar do que ele sofreu, ele foi esmiuçado por mim e por você. Não foi qualquer corpo que te trouxe aqui. Quando você bebeu o suco de uva, é para você lembrar do sangue dele escorrendo no corpo dele por mim e por você. É para você lembrar as lanças que passaram, que perfuraram ele. É para você lembrar cada bofetada que ele recebeu, cada cuspida que ele recebeu, cada tapa que ele recebeu. É para nós lembrarmos que alguém sofreu por mim e por você. João 13, quando Jesus falava para os seus discípulos, ele falou assim, João 14, versículo 4, 14, 4, ele falou assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Por isso que tem que ter o Espírito Santo, irmão, porque é muito difícil a humanidade. Foi muito difícil. Jesus, a obra dele foi muito difícil. Depois de tanto tempo, eles não tinham entendido ainda para onde que Jesus estava indo. E não tinham entendido ainda o caminho. E no versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Agora, João 16, passa um pouquinho para frente. Versículo 5. Tudo que Jesus queria, irmãos, e ele conduzia os discípulos é para que eles acreditassem que ele e o Pai eram um e que ele estava voltando para o Pai para preparar lugar. Eles não podiam ir para o Pai junto com ele, mas ele ia preparar lugar e enviar o seu Espírito e depois ia voltar para buscá-los, para se encontrar com eles. E isso é tão forte que um dia ele falou: olha, depois de tomar a ceia, ele falou: olha, a próxima vez que eu vou tomar a ceia com vocês, a próxima vez que eu vou tomar o suco da vida, sabe quando é que vai ser? No reino dele. Ele já marcou a próxima vez que vai tomar isso comigo, com você. Agora, se nós não temos expectativa disso, se a nossa expectativa maior na recuperação do governo, na recuperação política, na recuperação econômica, eu sei que nós devemos orar, e esse é o papel de todo crente. Não é falar mal de um, não é falar mal de outro, mas também não é fazer alianças erradas. A nossa aliança é com Deus, a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é dos céus, o nosso reino não é daqui, como o Senhor falou. E como o reino não é daqui, não importa o que aconteça aqui, nós oramos para que aconteça coisas boas, mas se não acontecer, a nossa pátria não é daqui, o nosso reino é do Messias, é outra coisa. Lá não há pecado, não há corrupção, não há falha, não há nada dessa podridão que nós vemos nos nossos dias. Lá não vai precisar vacina, lá ninguém vai ser contaminado por vírus. A única coisa que contagia no seu reino é o amor, aonde as pessoas vão se amar como Cristo amou eu e você. Lá, inclusive, leões e cordeiros vão pastarem juntos. Lá as crianças vão brincar perto dos animais que hoje são peçonhentos. E ninguém vai fazer mal para ninguém. Por quê? Porque lá não há maldade. Agora eu quero perguntar para você:
Olha a quantidade de crentes que estão esperando aqui ficar bom, como se a sua esperança fosse toda aqui, toda nesse mundo. O Senhor falou que vai vir e o reino dele vai ser implantado na sua plenitude quando ele colocar os pés nessa terra. Hoje nós vivemos em parte, mas um dia nós vamos viver na sua plenitude. Então hoje seguimos orando, hoje nós seguimos sofrendo com todos, mas nós seguimos esperando. Por quê? Porque nós já sabemos de onde nós saímos e nós vamos voltar para lá. Nós estamos voltando para casa. Agora, eu lamento porque eu acho que para muitos, eu acho que muitos só vão sentir saudade de casa quando piorar, vai ter que piorar mais? Eu pergunto para você. João 16:5 diz assim: E agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Parece que é como hoje. Parece que o crente fica triste por coisa que devia ficar alegre. Você falar que Jesus vai voltar, tem crente que fala misericórdia. Não pode, pastor. Estou pagando financiamento agora, estou fazendo consórcio, não saiu ainda. Eu vou casar, pastor, pelo amor de Deus, eu tenho que casar como se casamento fosse melhor que a eternidade. Como se tivesse alguma coisa aqui. Você não sabe o que a Bíblia diz, que a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Há coisas muito melhores, o Senhor fala que há coisas que não passou na mente do homem, não passou pelo coração do homem, mas Deus tem preparado para todos nós, e Ele pode revelar isso para mim e para você pelo Espírito Santo. Ah, mas pastor, Ele não me revela. Talvez não revela porque você não quer ouvir. Talvez Ele não revela para muitos porque não estão dispostos, porque na realidade Deus sabe, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração do homem, Deus vê o quanto que o meu coração anela por Ele, o quanto que o meu coração espera por Ele. Deus não se encanta com o discurso. Quer ver uma coisa? Isaías, vamos ver a experiência de Israel. Abre lá comigo Isaías 29. Aleluia, glória a Deus. Te exaltamos, Senhor. Quando eu me converti, eu tinha 14 anos, que o Senhor cruzou na minha história, e o Pai me atraiu para o seu Filho. E eu lembro quando eu me converti, Natan, a gente ouvia canções como essa, hoje não muito mais, mas naquele tempo, as pessoas, eu ia orar na igreja presbiteriana, e eu me ajoelhava ali, às 6 horas da manhã, alguns dias eu ia lá orar com os velhinhos, era tudo cabecinha azul, e eu lá, molequinho, junto com eles, e eles gostavam, aí me colocavam no meio deles, homens que já faleceram, já foram com o Senhor, mas você via uma ardente expectativa naqueles homens. Você via que eles realmente, quando conversavam, havia uma expectativa diferente no coração deles. Diferente dos nossos dias, porque no afã dos líderes em encher templos, encher construções, de atrair multidões, eles diluem tanto a mensagem, que a mensagem perde o seu significado. E perdendo seu significado, por isso que muitos abandonam a fé. Por isso que falam que hoje, para se tem, 40 milhões de crentes no Brasil, existe 40 milhões de desviados que não querem mais saber do Evangelho. Por quê? Não é que eles saíram de nós, eles nunca estiveram conosco. Nunca beberam disso. Talvez conheceram o Evangelho tão fraco, como se fosse um remédio, é placebo que fala, né? Um remédio de farinha que não deram para uma infecção, prometeram para algo, mas ele não tem o princípio ativo necessário. O Evangelho puro, ele é aquilo que pode curar o homem da infecção que se chama pecado, libertar você não simplesmente do pecado, mas libertar você para você se tornar um homem obediente a Deus, não porque você é obrigado, mas é por amor, porque você foi liberto. E agora o seu coração enche de alegria. Tem crente, irmãos,
Como que você sabe que eu estou falando? Porque tem crente que parece que para obedecer a Deus é terrível. Parece que ele é escravo. E o Senhor, quando falou para os seus discípulos, ele falou: eu não chamo mais vocês de escravo, porque o escravo não sabe o que é o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque o amigo sabe tudo. Quando você sabe a vontade do seu Pai, você vai querer fazer. Por quê? Porque a alegria do Pai é a tua força. E quem nessa terra gosta de ser fraco? Ninguém vai querer ser fraco. O problema é que nós não conhecemos direito. Por isso que o Senhor falou: olha, por favor, entre no lugar certo, busque no lugar certo. Isaías 29 diz assim, versículo 13. Isaías 29, 13. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, religiosidade pura. É aquilo que pode, não toque, não faça isso, não faça aquilo, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse o barro, e a obra dissesse ao artífice: não me fez. E o vaso formado disseste do oleiro: nada sabe. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa espetacular. Isaías está profetizando num tempo depois que Israel desobedeceu e teimou em desobedecer o Senhor, mostrou que não conhecia o seu Deus. E ele falou: olha, vocês se aproximam de mim, muito bonito, o culto está acontecendo, irmãos, mas eu imagino quantos lugares hoje que tem culto que o Senhor nem entra lá, o Senhor nem tem um prazer naquilo ali. Sabe que o Senhor tem prazer no coração do homem, quando o homem e a mulher dão o coração dele para ele. Por isso que o salmista fala, ecoa a voz do Pai, ele fala: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer o meu coração, Ele não quer simplesmente o meu culto externo, Ele não quer o meu levantar de mãos, Ele não quer o meu pulo, Ele não quer as minhas lágrimas, se Ele não tiver o meu coração. Agora, se Ele tiver o teu coração, irmão, você pode fazer o que quiser, que Ele recebe tudo de você. Por quê? Porque é certeza que o seu coração vai arder pelo que arde o dele. E quando você dá o coração seu para Ele, é como se Ele colocasse o dele dentro de você. Aqueles que rejeitam, que negam a sua própria vida por amor a Ele, vão achar uma vida, mas aqueles que preservam, que não querem ceder para Deus o seu coração, eles vão perder. Então Deus pede mais uma vez e continua pedindo para mim e para você: filho meu, dá-me o teu coração. Deus, Ele sabe, só que Ele não vai expurgar ninguém, Ele não está condenando ninguém hoje é o ano aceitável do Senhor. Então mesmo se você vem com intenções erradas como Israel veio, Deus continua falando. Se Ele falou naquela época, imagina hoje, em Cristo. Ele falou naquela época: eu vou continuar fazendo uma obra extraordinária no meio de vocês, eu vou continuar fazendo uma obra que vai ser um assombro. Deus falando: vocês podem fazer tudo de errado, mas os meus planos permanecem firmes para sempre. Vocês podem errar, podem desviar, mas eu tenho sempre guardado. Eu aprendi uma coisa, irmão, com um homem que me discipulou: ninguém vence a Deus. Por quê? Porque Deus não conhece derrota. Quando pensaram que por talvez fração de segundo o inferno pensou: nós vencemos, nós conseguimos matar Jesus, foi segundos. Por quê? Porque Deus deixou claro que Ele não conhece derrota. Ele não conhece derrota. Ele não pode ser vencido por ninguém, nem por homens, nem por principados, nem potestades. Não há nenhum outro além dele, não há ninguém acima dele. Então ele fala: eu vou continuar fazendo uma obra maravilhosa. Mas é constrangedor quando nós lemos o versículo 15
E isso é uma realidade que acontece nos nossos dias. Deus falando, olha, quando vocês vêm para perto de mim, vêm para celebrar o meu nome, vocês trazem propósitos de vocês escondidos, e vocês pensam que eu não vejo. Nisso me constrange a igreja dos nossos dias. Por isso, irmãos, que eu não posso mentir para você, mas quando eu oro pelos nossos dias, quando eu oro pela igreja, eu não vou enganar você, mas eu não consigo ver uma igreja aprovada ainda, eu não consigo ver uma igreja perfeita e pura. Eu consigo ver no futuro, porque o Messias vai se encontrar com uma igreja perfeita e pura, sem mácula, sem nada de defeito, mas hoje eu não vou enganar para você. E eu creio, irmão, que nada existe por acaso, nada passa alheio aos olhos de Deus, não há casualidade para Deus. Eu creio que hoje faltou deserto, não havia deserto que coubesse tantas pessoas. Então Deus apertou um botão vermelho, talvez de parar a humanidade. Pastor, mas está morrendo tanta gente, como se isso fosse culpa de Deus, como se Deus fosse culpado da impiedade, da iniquidade do homem se multiplicar todos os dias. Deus não conhece pecado, Deus é santo. E talvez o grande problema para a humanidade, para a igreja, seja isso, que Deus é santo e Deus não tem relacionamento com pecado, com iniquidade nenhuma. Deus não tem acordo como os políticos fazem hoje, de se vender um para o outro, de acertar os favores. Deus não aceita a favor de ninguém, Deus nem sequer aceita presente de ninguém. Quando esses não vêm da maneira correta, injustiça. Então Deus fala, vocês estão vindo para a minha presença com coisas escondidas. Começa a mostrar para Deus, falar para Deus. Não esconda nada dele, por quê? Porque ele já sabe. Só que ele dá oportunidades para mim e para você confessar a ele. Deus, na realidade eu não queria estar aqui. Deus, na realidade eu tenho um outro propósito. Deus, na realidade eu tenho coisas ocultas no meu coração ainda. Comece a falar e confessar para Deus aquilo que está escondido. Não deixe como se Deus entrasse na sua casa, fosse convidado. E você até acredita nele. Só que quando ele entra na sua casa, escute isso. Você deixa alguns cômodos trancafiados, cerrados, para que ele não entre lá. Deus, na sua soberania, no seu poder, ele poderia arrombar a sua casa, se ele quisesse. Ele podia destruir a minha casa, mas ele espera. Porque Deus, assim como se eu não gosto, quando eu vejo as minhas filhas, eu não suportaria elas amarem a mim forçadamente. Você acha que Deus gostaria de ser amado por você, porque você está sendo forçado? Deus te libertou para você poder amá-lo. E Ele espera você talvez hoje pegar a chave daquele cômodo que você nunca abriu para Ele. Por isso que a cura vem por lembrança. A lembrança do que Deus fez, do que Deus já te ensinou, de coisas que você viveu, que você tem que lembrar para se achegar a Deus, de coisas que vão acontecer, que nós sabemos que vão acontecer, lembranças que vão alimentar a sua esperança. Em toda lembrança nós podemos ser curados, tanto aquilo que nós já vivemos, como aquilo que ainda nós devemos esperar. Por isso que talvez essa noite é uma noite de lembrança para mim e para você. Talvez você que está assistindo, você está lembrando muita coisa hoje. E eu quero terminar com um texto para você. Isaías 30. O que Deus falou para esse povo. Olha só o que Deus falou para o povo dele. Aleluia. Aqui o povo estava tomando conselho com um monte de conselhos errados, estava tentando fazer aliança com outras nações, procurando ajuda, mas o Senhor, lembrando sempre. E o Senhor fala em Isaías 30, versículo 7, escute só. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disso. E olha o que ele fala. No estarem quietos, estará a sua força. No estarem quietos, vocês vão encontrar a força de vocês. A força de vocês, irmãos, não é a mesma força que o mundo tenta encontrar. O nosso problema é que nós nos rebaixamos, nós nos desviamos, e nós estamos tentando procurar ajuda assim como o mundo procura.
Nós estamos tentando tomar os mesmos remédios que o mundo toma. E o Senhor fala para Israel, naqueles dias já para Israel e para Judá, não estarem quietos, não estarem repousando, não estarem no lugar de descanso, vocês serão fortalecidos, a sua força está em mim, como o Senhor estivesse falando, há um descanso para vocês. Hebreus 6 fala, Hebreus fala sobre esse descanso, resta um descanso para nós. Mas por favor, hoje os crentes escutam isso, entra num ouvido e sai no outro, eles estão mesmo preocupados com as coisas do mundo. E olha o que fala Tiago 4, Romanos 8, 7, ele fala que a amizade das coisas do mundo, a inclinação para as coisas do mundo, é inimizade para com Deus. Deus sabe se o que te faz descansar são os recursos desse mundo, ou se são as suas promessas. Deus sabe aonde vem a sua alegria, se é de cisternas rotas desse mundo, de recursos financeiros, de bens materiais, de promoções que você pode ganhar, ou se é da sua promessa e da sua palavra, de lembrar e você ficar sonhando no encontro com Ele, no encontro, no dia que você vai se encontrar. Pastor, talvez muitos hoje que estão ouvindo essa palavra vão perguntar, pastor, mas qual é o problema de não lembrar e qual é o problema de não esperar? Eu vou te falar, 1 João capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, diz que todo aquele que espera nele se purifica, assim como Ele é puro. Ou seja, a vida minha e sua, a vida da igreja, ela está totalmente condicionada à nossa esperança. E por esperar é que Deus está nos lembrando todos os dias, dando oportunidade de lembrar. Porque se você lembrar, você vai ter a oportunidade de voltar para lá. E é triste, irmão, quando você vai conversar com crentes e você percebe, poxa, mas já se foi a esperança. Ele está tão aflito, está inquieto, está ansioso. Hoje são dias de ansiedade, irmão. Talvez nos próximos dias, escute o que eu vou falar, nós nunca teremos visto em toda a história um número tão grande de pessoas depressivas, mergulhadas em níveis de ansiedade tão grande. Por quê? Porque perderam seus empregos, perderam tudo que tinham, perderam lugares onde colocavam a esperança, eles foram tirados dele. Fizeram um castelinho, sabe? Quando é você criança, você faz aquele castelinho na praia. Não sei se você lembra. Várias vezes eu fiz, irmão. Fui na praia fazer aquele castelão, ficava horas fazendo, de repente vinha, normalmente é irmão que faz isso, ele vem e destrói teu castelinho. Dá uma raiva. Não dá? Dá uma raiva. Eu acho que tem gente tendo castelinhos destruídos esses dias. Mas eu vou falar uma coisa para você como pastor que te ama. Não é para o teu mal. Isso não é o fim. Não é para a morte. É para a vida. Porque Deus pode converter desgraça em bênção. Quando José foi visitado pelos seus irmãos no Egito, seus irmãos ficaram com medo. Ele vai se vingar da gente, nós vendemos ele como escravo. Meu Deus, esse homem deve ter... Olha, ficaram apavorados. José falou, pode ficar tranquila, porque foi por Deus que eu estou aqui. Foi por causa dele. Deus pegou a maldade que vocês fizeram e Ele usou ela para que o nome dele fosse glorificado. Eu quero falar, irmãos, que essa desgraça pode ser desgraça e é desgraça para toda a humanidade, mas Deus ainda pode glorificar o nome dele no meio de qualquer desgraça. Eu falava com as minhas filhas esses dias, porque eu ouvi um noticiário de um comentarista, ele falou que, americano, ele falava que para os Estados Unidos essa crise vai ser pior do que a Primeira e a Segunda Guerra. Vai ser a maior crise da história, eles estão esperando. E eu falei para as filhas, olha o que nós estamos vivendo. Vocês vão poder lembrar isso nas futuras gerações de vocês. E uma delas falou assim, pá, mas quem que vai querer lembrar a desgraça? Eu falo assim, simples, filha. Para quem foi para a Segunda Guerra Mundial, alguns hoje, até poucos anos atrás, que estavam vivos, tinham orgulho de lembrar que sobreviveram. Que venceram uma guerra. Você tem duas formas de olhar para uma guerra, como derrotado ou como vitorioso. Você vai escolher em que lado você vai estar. Se de Cristo
ou se do mundo. Pastor, mas se eu morrer de Covid? Eu vou dar resposta para você, da mesma resposta que Sadraque, Mesaque e Abidnego deram para o rei da Babilônia. Quando ele falou, olha, vocês vão perecer se vocês não se curvarem. Ele falou, saiba o rei hoje, em Babilônia, que houve 3 jovens que não se dobraram diante do Deus da Babilônia. E mesmo sendo jogado na fornalha, se perecer, fique lembrado isso. Eles sabiam que Deus tinha o poder de livrá-los daquilo ali. Mas também se não livrasse, eles estariam com o Senhor. Simples. Agora, último verso. Isaías 29:15, para nós ceiar. Diz assim, ai dos que querem... Não é o 30, perdão. 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. O que eu quero falar com isso? Nós estamos tendo uma oportunidade nesses dias de encontrar um descanso sobrenatural. Muitos não quiseram. Pastor, o que é descansar? Eu vou ensinar a você o que é descansar, para você poder fazer hoje já. Você quer descansar hoje à noite como nunca descansou? Você quer colocar a cabeça no travesseiro e dormir feito uma pedra? Não ficar pensando nas notícias, no dólar alto, na bolsa caindo, no emprego perdido? Repousar no Senhor é simples, tá, gente? Nada difícil. Você vai pegar esse livro. Primeiro você tem que considerá-lo não como um livro qualquer. Você entra no secreto com ele no lugar onde ninguém vai te ver e você não vai querer ser visto por ninguém. Tem que ser assim. Ele ensinou assim. Você não vai ser visto e não vai querer ser visto por ninguém. É onde intimidade é intimidade. Hoje, intimidade não é mais intimidade como era antes. Mas a intimidade que Deus quer ter com você é onde Ele está aguardando você no secreto, no lugar onde Ele não vai ser visto por ninguém, só por você. E você não vai querer ser visto com Ele para ninguém. Lá, esse livro deixa de ser um livro morto e passa a ser vivo para você. E você vai começar a lembrar de tanta coisa legal. Você vai começar a visualizar o que Ele tem preparado para você. O Espírito, Ele falou para os discípulos, eu vou e vou mandar o Espírito para você. É necessário que eu vá. Eu estou falando essas coisas e vocês estão se entristecendo, mas eram para ficar felizes, porque nenhum de vocês perguntaram para onde eu vou. E vocês tinham que ter perguntado para onde eu vou, porque essa é a minha mensagem. Eu vou para o Pai e vou enviar do Pai o Consolador para vocês. E quando vocês entrarem no secreto com o Consolador, papai está lá, ele vai começar a ensinar palavra por palavra. Aquela pregação que o pastor às vezes pregou e você não entendeu, que o pastor Jackson pregou com palavras difíceis e você não entendeu, o Senhor vai traduzir para você. O Senhor vai pegar todas elas, vai passar tudinho para você. E você não somente vai ter para você, mas você vai ter para consolar outros. Aí, eu quero falar que você vai lidar com a tristeza desse mundo de maneira diferente. Porque tem uma coisa que Deus está querendo resgatar. Deus está querendo resgatar dos meus lábios e dos seus lábios, no deserto, uma frase. Sabe qual é? Está escrito. Quando o diabo veio tentar o Senhor, ele falou, está escrito. Hoje, a maioria dos crentes não podem dizer está escrito, sabe por quê? Porque não conhecem, nem sabe o que está escrito. Agora, quando você tem certeza de que está escrito, você está lembrando, quando vocês tomarem a ceia, façam em minha memória, você está lembrando de tudo que o Senhor fez, de tudo que Ele ainda vai fazer, você está lembrando do encontro que você vai ter com Ele um dia, e essa vai ser a maior alegria que você pode experimentar. Não há nada comparado com isso, em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Aleluia. Como eu falei no início, uma das coisas que é um desafio para fazer alguém lembrar de algo importante
Um dos desafios são as distrações. A pessoa deu valor para algumas coisas, se distraiu tanto. E eu lembro de um texto, Mateus 7, que o Senhor fala: a quem eu vou comparar o homem que ouve e cumpre? Todos receberam? Tem alguém que não recebeu? Levanta a mão. Acho que todos receberam. Mateus 7 fala: a quem eu vou comparar o homem que ouve e cumpre as minhas palavras? Só quero falar para você que para cumprir você tem que ouvir. E para ouvir não é de qualquer forma. E o Senhor fala que aquele que ouve e cumpre é aquele que vai construir a sua vida em Cristo Jesus. Então o Senhor quer conduzir você a um lugar onde você vai ouvi-lo esses dias. Então, eita oportunidade grande que a gente está tendo, irmão, de nos arrependermos. Em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 4 fala que o julgamento começa pelos da casa. O Senhor vai botar a casa em ordem antes de botar o jardim do lado de fora. A casa primeiro. Em nome de Jesus.